Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 10 do mês de agosto, nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado. Hoje, aula de português, nós vamos começar na página 24. Hoje, nós vamos trabalhar com o texto Os Cientistas e a Voz da Múmia. Vocês já ouviram falar em múmia? Deem uma olhada nessa múmia aqui da página 24. O que essas crianças estão fazendo? O que a menina tem em suas mãos? E na mão do menino? Será que eles estão investigando e conversando com uma múmia? Será possível uma múmia falar? Como que você acha que seria a voz de uma múmia? E se a múmia pudesse falar, o que ela diria para nós? Vocês acham que uma múmia usaria palavras e gestos para se comunicar? Ou outros sinais difíceis de entender? Pois então, agora na página 25, nós vamos acompanhar a leitura de uma notícia publicada no jornal Joca Digital, que já é conhecido de vocês, né? Ciência e Tecnologia, 27 de janeiro de 2020. Então, essa notícia é do ano passado. Qual que é o título da notícia? Cientistas recuperam voz de múmia de 3.000 anos. E o que é uma múmia? É um cadáver preservado. Sua pele e seus órgãos não se decompõem, certo? A voz foi reproduzida com a ajuda de uma impressora 3D por cientistas ingleses. Vamos acompanhar a notícia? Na foto aqui, a múmia, e ela vai passar por um exame chamado tomografia computadorizada em LEDs na Inglaterra, tá? Isso é verídico. Vamos acompanhar então o que aconteceu, o que eles constataram? O som da voz de um egípcio que viveu há 3.000 anos foi recuperado pela primeira vez por pesquisadores da Universidade de Londres. A descoberta foi publicada no dia 23 de janeiro na revista Scientific Reports. A múmia chamada Nesyamun passou por uma tomografia que revelou o desenho do seu trato vocal, parte do corpo responsável pela forma como a voz sai. Os pesquisadores usaram essas informações para fazer uma impressora 3D do trato vocal e usaram um modelo em uma simulação por computador que recriou a voz do egípcio morto. Página 26. No sarcófago, quer dizer, num túmulo antigo feito de pedra, nesse túmulo da múmia, em exibição em um museu da Inglaterra há quase 200 anos, está escrito Matt Carew, que significa verdadeiro da voz. O responsável pelo estudo, David Howard, disse que o método já havia sido utilizado antes para reproduzir a voz de pessoas vivas e que os resultados foram muito próximos da realidade. Para os pesquisadores, a descoberta pode revolucionar o jeito como as múmias são apresentadas nos museus. A voz delas poderia levar mais interação e aprendizado aos frequentadores, que dessa forma se aproximariam do Egito Antigo. Para que servem as múmias? Os egípcios antigos tinham o hábito de mumificar os corpos para preservá-los após a morte, uma tradição que se estendeu por mais de 3.000 anos. Por volta do ano de 2500 a.C., apenas os faraós, os governantes do país, podiam ser mumificados. Apenas 300 anos depois, indivíduos que tivessem condições financeiras também passaram a ter esse direito. Então, naquela época, só quem tinha muito dinheiro que podia ter o corpo do familiar mumificado. Aqueles que tinham poucas condições financeiras não tinham acesso a isso. Mas depois de 300 anos, os indivíduos que tivessem uma condição financeira um pouco melhor também tinham esse direito.
Como as múmias eram feitas? Primeiro, o corpo era lavado com água do rio Nilo, que é o rio que fica no estado, no país, né, no Egito. Esse rio Nilo é um rio muito famoso, né? Então, o corpo era lavado nas águas desse rio por sacerdotes, pessoas ligadas à religião desses povos. Em seguida, os órgãos eram retirados, apenas o coração ficava, porque o coração representava a consciência de um ser humano, segundo os povos, os egípcios daquela época. Depois, o corpo era coberto e preenchido com natrão, um tipo de sal, encontrado facilmente no Egito. E ficava assim por cerca de 40 dias até secar por completo. O sal, esse tipo natrão, ele ajuda a conservar o corpo. Então o corpo era lavado novamente e seu interior era preenchido com folhas secas, porque os órgãos foram retirados. Então, para preencher o espaço desses órgãos, eles utilizavam folhas secas. Eles também utilizavam perfumes, incensos e amuletos. Amuletos são objetos que a pessoa acredita que pode trazer sorte, pode livrar as pessoas do mal, né? E incenso eram substâncias que queimadas desprendiam aroma. Então, isso tudo era aplicado a esse cadáver, a esse corpo, né? Depois de ser lavado pela segunda vez. E, por fim, o corpo era embrulhado com tiras de linho. Linho é um tipo de tecido fino, tá? Um tecido caro, principalmente naquela época. E então esse corpo era sepultado, era colocado no sarcófago, certo? Essa notícia foi publicada no G1, Aventura na História, Nature e Science Mag, tá? Então, na página 27, nós temos algumas informações sobre múmias. Você sabia? Essa não foi a primeira pesquisa, foi feita por Nesiamon. No ano de 1824, a múmia já havia sido retirada de seu sono profundo. Na época, constataram que o homem morreu por volta dos 50 anos em razão de uma reação alérgica ocasionada por uma picada na língua. Esse cara aqui, o Nesiamon, foi o egípcio, né, que teve o seu cadáver utilizado para pesquisas, né? Esse aqui, ó. Foi feita a pesquisa lá na Inglaterra. Então, tudo indica que ele era um sacerdote, ele era um ministro religioso e escriba, então ele era responsável por ler e interpretar leis. Ele viveu em Tebas, na cidade do Antigo Egito, durante o reinado do faraó Ramsés, no início do século XI a.C. Esse aqui é o sacerdote Nesiamon, tá? Então, esse texto foi escrito por Carolina Fiorati. Ouça a voz de um sacerdote do Egito Antigo, reproduzida graças à impressão 3D. Também foi publicada na revista Super Interessante. Agora, nós vamos responder as questões de 1 a 4 oralmente. O título do texto informa ao leitor o assunto da notícia e por quê. Sobre essa notícia aqui. Ela informa para nós o assunto? Sim, porque ela diz: cientistas recuperam voz de múmia de 3.000 anos. Muito bem. O método de reprodução de voz foi utilizado primeiro com as múmias? Não, primeiro foi utilizado com pessoas vivas, né? Quais equipamentos tecnológicos ajudaram os cientistas nessa descoberta? O aparelho de tomografia e a impressora 3D. Por que os egípcios antigos mumificavam os corpos dos mortos? Para conservar, né?
para evitar que os corpos apodrecessem. Muito bem. Agora, na página 28, nós vamos escrever as respostas das questões. Qual é o assunto da notícia? Cientistas recuperam voz de múmia de 3.000 anos. É a reprodução do som da voz de uma múmia de que idade? De 3.000 anos. Qual meio de comunicação essa notícia foi publicada? Qual meio de comunicação? Terceiro ano? Um jornal que é nosso conhecido. Qual é? Jornal Joca Digital. Como que nós sabemos disso? Porque depois de uma notícia, sempre tem o crédito. O crédito é a parte que coloca da onde foi extraída, de onde foi retirada essa notícia. Então, Jornal Joca Digital. Agora, na número 7, marque com X as afirmações corretas sobre essa notícia. A finalidade dessa notícia sobre a múmia, né? É informar ou é divertir? Informar. O texto apresenta um assunto ligado ao quê? A ciência e tecnologia ou a ficção? A ciência e tecnologia. Letra C. A linguagem dessa notícia inclui que tipos de termos? Engraçados e divertidos ou científicos e tecnológicos? Científicos e tecnológicos. O assunto é a recuperação da voz da múmia ou o preparo de múmias no Egito Antigo? A recuperação da voz da múmia. E a descoberta foi realizada por uma equipe de pesquisadores ou por uma equipe de autores de narrativas? Por uma equipe de pesquisadores. Na número 8, na página 29, pergunta assim: quando a descoberta foi publicada pela primeira vez e por quem? No texto diz que a descoberta foi publicada no dia 23 de janeiro na revista Scientific Reports, certo? Então, provavelmente ela foi publicada pelos cientistas que fizeram a pesquisa, não é verdade? E onde ela foi publicada? Então, ela foi feita provavelmente por cientistas e foi publicada na revista Scientific Reports. Número 10. O título da revista em português é aproximadamente Relatórios e Informes Científicos, tá? O Scientific Reports quer dizer relatórios ou informes científicos. Quem você supõe que sejam os principais leitores dessa revista? Quem são as pessoas mais interessadas em ler esse tipo de texto? Outros cientistas, provavelmente, né? E qual é a finalidade de publicações como essa? É divulgar as pesquisas e os seus resultados. A notícia que você leu foi produzida a partir de outras publicações, de outras chamadas, de outras fontes? Sim, né? E quais as outras fontes? Vamos identificar no texto? Então, na número 10, os leitores desse tipo de revista são principalmente outros cientistas. Na número 11, qual é a finalidade de publicações como essa? É divulgar na comunidade científica as pesquisas e também os seus resultados. E as fontes? Outras fontes que foram utilizadas para produzir, né, esse tipo de notícias que nós lemos. Ó, a notícia que você leu foi produzida a partir de outras publicações, chamadas fontes. Quais são elas? Vamos identificar? Olhem aqui as outras fontes que nós podemos encontrar nessa notícia. Ó, fontes G1, Aventuras na História, Nature e Science Mag, tá? Então, essas são as fontes que nós vamos colocar na resposta da nossa atividade, certo?
Virando a página, nós temos o estudo da língua. Escreve-se com G ou J. No texto, cientistas recuperam voz de múmia de 3.000 anos, aparecem a palavra Egito e a palavra janeiro. Egito com a letra G, janeiro com a letra J. A pronúncia da letra G em Egito é a mesma que janeiro a mesma que a letra J na palavra janeiro? Como saber regra para o uso dessas letras na grafia das palavras que têm esse som? Nós já estudamos que a letra G pode ter dois sons diferentes. O G igual está na palavra Egito, que está entre as vogais E e I, e na palavra sarcófago, que o G está entre a vogal A e a vogal O, e também poderia estar entre a vogal U. Então, vamos ver as palavras. Jato, jeca, jiboia, joca, ajuda, gato, gela, agito, gola e aguda. Que vogais com som igual ao da palavra jeito vem logo depois da letra J? Jeito. Depois da vogal da consoante J vem a vogal E, certo? Que vogais com som igual ao da palavra jeito vem logo após da letra J? Nós temos na palavra jato a vogal A, na palavra jeca a vogal E, na palavra jiboia a vogal I, na palavra joca a vogal O, na palavra ajuda a vogal U. E depois da letra G, quais são as vogais que vêm para ela ter o mesmo som que o J? Na palavra gela, a vogal E, na palavra agito, a vogal I, certo? Mas a palavra gato, a palavra gola e a palavra aguda, o G não tem o mesmo som, porque ele está acompanhado da vogal A e da vogal O e da vogal U. E na número 2, complete as regras de ortografia. Escreve-se a palavra com G, com som de J, como na palavra imagem, como na palavra Egito, somente diante de quais vogais? Vogais E e vogal I. Então, E, I, certo? Muito bem, terceiro ano.